Os profetas não falam a respeito da igreja. A igreja, na linguagem profética, não existia. Cristo viria, morreria, ressuscitaria, voltaria e estabeleceria o milênio. E a salvação dos gentios, na linguagem profética, seria no milênio. Então, obedecendo o rei, de todas as nações que obedeceriam o rei, muito bem, mas não foi assim. Existia um mistério escondido chamado igreja, a época da graça, a época do Espírito Santo, e é a época que nós vivemos. O apóstolo diz que os judeus rejeitaram a Cristo para que a salvação se estendesse até nós, gentios. E dos dois povos ele está fazendo um, diz o texto bíblico. Que dois povos? Judeus e gentios. Ele está formando uma nova raça. A igreja, irmãos, é uma raça. Você não sabia disso? Vós, porém, sois raça eleita. É uma raça de gente que tem origem no segundo Adão, não no primeiro Adão. O primeiro Adão foi Adão, marido da Eva. O segundo Adão, Jesus Cristo. E essa raça está sendo formada em Jesus Cristo. Todo gentio que se converte a Cristo torna-se igreja, deixa de ser gentio. Todo judeu que se converte a Cristo torna-se igreja. Pensaram nisso aí? A noiva de Cristo. Então, muito fácil de explicar o que é a tribulação. É a 70ª semana da profecia de Daniel. Vou falar mais depois, então os irmãos fiquem tranquilos. Falei muito ontem sobre Israel na terra prometida. Israel na terra prometida. Como será essa tribulação? Israel já vai ter retornado para a terra, já estão retornando. Muitos e muitos judeus estão retornando. O Tratado de Roma já começou em 1957, lembram disso? Então, o ressurgimento do Império Romano. Os reinos já estão se formando. São reinos que vão se dividir em 10 no mundo. Comunidade Europeia, Mercosul, Estados Unidos, China, África, e vai formando os reinos. Já estão sendo formados. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 João, bem antes do Apocalipse, assim. 1 João, depois vem 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, então esse assunto aqui que eu estou falando para vocês não era novidade para a igreja primitiva. Ele está sendo uma novidade agora, que nos nossos meios evangélicos não se fala mais sobre esse assunto que nós estamos tendo aqui nessa igreja. A nossa igreja é uma igreja preocupada com esses assuntos, mas no meio evangélico não se fala muito sobre isso. Mas na igreja primitiva, isso era café com leite. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele estava falando aqui da apostasia, mas ele enfatizou uma coisa muito séria. Vocês sabem que vem o anticristo, né? O artigo definido, não pessoas que estão pregando mentiras aí, que também são anticristos. A palavra anticristo na língua original se traduz contra Cristo. Então existe muitos contra Cristo. Mas aqui ele está falando o anticristo. É um homem, é chamado anticristo, filho da perdição, abominação, besta, tantos nomes que tem espalhados pela Bíblia. Então, como será a tribulação? 10 reinos no mundo e o anticristo
vai dominar. Na verdade, acontece na profecia da seguinte maneira: